Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Olha ela na segunda-feira, o que tá acontecendo aqui? Pessoal, hoje a gente dá início aqui à nossa semana comemorativa de 2 anos de Recontando Casos. E eu me emociono só de falar essa frase. E o que teremos nessa semana, Renata? Gente, eu preparei para vocês uma semana inteira de vídeos. Então vocês vão ter vídeos, vocês vão ter a minha cara aqui na TV, no celular de vocês, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sim, gente, 7 vídeos. Em todos esses dias, o vídeo vai sair às 19 horas, como a gente já está acostumado aqui. E eu espero muito que vocês gostem. Eu queria, de alguma forma, comemorar aqui com vocês, né, esse marco, essa data. A data oficial é dia 17 de maio, mas eu queria comemorar todo esse tempo que a gente passa aqui juntos, né? Eu aqui, vocês aí, toda essa troca que a gente tem nos vídeos. E eu espero que vocês não enjoem da minha cara. Mas eu preciso avisar aqui que nem tudo são flores, né? Como vocês vão ter aí uma semana toda de vídeos, na outra semana, ou seja, na terça-feira que vem, a gente não vai ter vídeo. No lugar do vídeo, a gente vai ter uma live de comemoração também ainda do aniversário do canal. É comemoração que não acaba mais, né? Então, na próxima terça-feira, não a dessa semana, vocês vão ter uma live, a gente vai comer bolo. A gente já fez isso ano passado, no primeiro ano do canal. Eu trouxe um bolo, a gente comemorou junto. Na verdade, foi até a primeira live do canal. Então, esse ano a gente vai repetir e vamos manter isso como uma tradição. A gente vai se comunicando, eu vou avisando vocês aqui na comunidade do canal, no Instagram pessoal, no Instagram do canal também, mas não deixem de ativar as notificações aqui do canal para vocês não perderem, além da live, né, todos esses vídeos que eu trouxe para vocês nessa semana. E para finalizar essa introdução, eu quero deixar registrado aqui, como eu sempre falo, eu nunca vou cansar de agradecer. Agradecer a cada um de vocês que está aqui me assistindo nesse momento. Cada compartilhamento de vocês, os comentários, os likes, eu sei que muita gente divulga o canal para amigos, para família, converte todo mundo da família e todo mundo começa a assistir Recontando Casos junto na sala e vocês não têm noção de como isso me faz feliz e de como eu sou grata por esses momentos quando eu sei que isso está acontecendo. Um agradecimento especial aqui aos membros do canal, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão e pela paciência que vocês têm comigo. E por fim, eu espero muito continuar essa trajetória aqui com vocês, trazendo informação, trazendo sensibilidade, empatia, discussões saudáveis aqui sobre os casos. E eu espero conseguir trazer muito mais coisas para vocês também no futuro, tá bom? Não quero me alongar mais ainda aqui nessa introdução, mas só fiquem cientes de que vocês fazem muita diferença na minha vida. Muito obrigada. Bom, para o caso de hoje, vamos conhecer a história de Mike Williams. E esse caso demorou 17 anos para ser resolvido. Jerry Michael Williams nasceu em 16 de outubro de 1969 e ele cresceu em Bradfordsville, na Flórida. Ele tinha um irmão mais velho, o Nick, o seu pai trabalhava como motorista e a sua mãe, Cheryl, trabalhava em uma creche. Os pais do Mike, eles nunca tiveram uma vida financeira fácil, eles sempre lutaram muito para conseguir, para dar todo o sustento e a educação para os filhos. Então, desde o início, assim, da vida dos meninos, eles ensinavam que o mais importante era eles estudarem, era trabalhar para conseguir conquistar tudo que eles quisessem na vida. Então, os pais do Mike, eles economizavam, assim, o que eles podiam para dar uma boa educação para os meninos. E é claro que, desde cedo, o Mike e o irmão dele, o Nick, eles aprenderam isso e absorveram isso dos pais. Então, já desde cedo, eles sempre levaram os estudos muito a sério e já começaram a trabalhar também bem novos para ajudar em casa. O Mike, ele ia muito bem na escola, ele tirava notas altas, ele foi presidente do conselho estudantil, jogava futebol, fazia várias atividades extracurriculares e foi no ensino médio que ele conheceu a sua futura esposa, a Denise Merrill. Ele tinha 15 anos na época e foi aquela coisa, gente, bem clichê. Ele, jogador de futebol, e a Denise, líder de torcida.
Eles faziam aquele casal bonito, popular, e a família do Mike, quando eles começaram efetivamente a namorar, eles aprovaram esse namoro, eles achavam os dois muito bonitinhos juntos e achava a Denise a garota perfeita para o Mike. Ali no ensino médio, o Mike e a Denise, eles tinham dois melhores amigos. Na verdade, era outro casal ali de amigos, que era o Brian Winchester e a Catherine. E, inclusive, o Brian e a Catherine, eles também viraram um casal futuramente, eles também se casam. Então, já desde aqui do ensino médio, esses dois casais eram muito próximos. E isso continuou conforme eles foram amadurecendo. Depois que o Mike terminou o ensino médio, ele se formou na Universidade da Flórida em Ciências Políticas e Planejamento Urbano. Mas mesmo antes dele se formar na faculdade, ele já foi contratado por uma grande empresa ali no ramo que ele estava estudando. E é dito que o Mike sempre se destacou no trabalho. Ele era visto como aquele cara assim, modelo, né, na empresa. Todo mundo queria seguir os passos dele. Ele era muito dedicado. O Mike e a Denise, eles se casaram oficialmente em 1994. Eles compraram uma casa em Tallahassee, na Flórida mesmo, e em 1999 eles tiveram uma filha. Nessa época aqui, a Denise trabalhava como contadora. Só que o Mike, ele ganhava muito, assim, muito dinheiro por ano, cerca de $200 mil por ano. Então, foi possível que a Denise parasse de trabalhar e ficasse o tempo inteiro em casa para cuidar da filha. E o Mike, ele continuava com essa personalidade dele, assim, de ser muito trabalhador e muito dedicado, e inclusive, claro, com a família. Então, além de ele trabalhar muito na empresa, ele também se dedicava muito ali em casa, né? Era ele que fazia as compras, ele voltava do trabalho no final da noite, fazia o jantar, e por muitas vezes, depois que a Denise e a filhinha iam dormir, ele continuava trabalhando ali dentro de casa mesmo. O Mike, ele arranjava tempo também para o seu hobby preferido, que era caçar patos. Ele fazia isso já desde muito novo, né? Isso continuou também na fase adulta da vida dele. Eu sei que lá nos Estados Unidos é algo super comum, é cultural deles, enfim, vários tipos de caça, né, que eles fazem, mas eu sempre vou achar estranho. E o Mike continuava muito próximo àquele casal de amigos que eu citei aqui do ensino médio, né? O Brian e a Catherine. Então, eles sempre saíam juntos, eles marcavam jantares, cinema, e inclusive o Brian era quem ia muitas vezes caçar junto com o Mike. Eles eram basicamente melhores amigos. E eles eram muito próximos porque o Brian e a Kathy, eles se casaram, eles tiveram um filho mais ou menos na mesma época que a Denise e o Mike, e eles também moravam, assim, relativamente próximo, né? Era na mesma cidade. Então, o Mike aqui, ele estava vivendo o melhor da vida dele, né? Com sua esposa, uma filhinha. Eles já estavam também planejando em ter um segundo bebê. Um trabalho muito bom, ele ganhava bastante dinheiro, era reconhecido também, né? Nesse trabalho. E também tinha os hobbies, né? Que ele gostava de fazer com os seus amigos. Então, a gente chega aqui no dia 16 de dezembro do ano 2000. 16 de dezembro, inclusive, aniversário do meu papito. Beijo, pai. O Mike está aqui com 31 anos e ele e a Denise estavam planejando aí uma comemoração de 6 anos de casamento. Eles iriam para uma pousada no final de semana para comemorar essa data. Eles iriam exatamente nesse dia 16 de dezembro. Só que antes de partir para a pousada, nesse dia 16, o Mike resolveu caçar de manhã. Na verdade, nem era de manhã, porque ele saía bem cedinho, assim, ele saía antes de amanhecer. E ele caçava esses patos no lago Seminole. Esse lago é um lago bem grande, eu vou colocar aqui no mapa para vocês verem, mas ele basicamente ficava numa parte mais reservada mesmo para essa caça, que era uma região ali que fazia parte de um parque. Então, naquela manhã, né, antes de amanhecer, o Mike pega o seu barco e vai até o lago Seminole. Só que o que aconteceu é que passou a manhã, começou a se aproximar ali do meio-dia e o Mike não voltou para casa. A Denise, ela ficou preocupada, porque ela sabia, né, que eles iriam viajar para essa pousada, estava tudo agendado, e era muito estranho porque o Mike era muito responsável, ele jamais deixaria ela esperando ou faltaria um compromisso, ainda mais uma data tão importante quanto essa. Ela chega a ligar para o celular do Mike, não teve resposta. A Denise, então, liga para o pai dela. O pai dela se chamava Warren.
E o pai dela já começa a ajudar ali, chamando alguns amigos, alguns conhecidos, para tentar procurar pelo Mike. O pai da Denise, ele liga para o pai do Brian. O Brian, aquele melhor amigo do Mike. Por que ele liga para ele? Porque tanto o Brian quanto o pai dele, os dois, eles frequentemente iam caçar junto com o Mike naquela região, no lago Seminole. Então era muito útil que eles fossem também nessa busca, né, para entender melhor qual a região que o Mike sempre ia, né, quando eles estavam juntos, para restringir um pouco, porque esse lugar era realmente muito grande. O pai da Denise, ele também faz uma ligação para a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, conhecida como FWC. Dessa forma, eles conseguiriam ali que a busca fosse mais séria, mais abrangente, também com mais pessoas procurando. E eles também avisam o departamento do xerife ali do condado de Jackson, né, que é essa região onde eles estão. Só que essa busca não durou muito nesse dia 16, porque começou uma tempestade muito grande. Tinha muito vento, era até perigoso continuar essa busca, então eles interrompem, esperando continuar já no dia seguinte. Na madrugada, aqui já do dia 17 de dezembro, cerca de 2h30 da madrugada mais ou menos, o Brian e o pai dele estavam ali procurando pelo Mike. Eles estavam numa região que é chamada de Stump Field. Essa região, Stump Field, é uma região com bastante toco assim, de árvore. Eles saem da água e na parte de baixo tem muita vegetação. Então é um lugar de difícil navegação. E lá eles encontram o barco do Mike. E eles também encontraram no mesmo dia, em uma região próxima, o carro do Mike. Parecia que o Mike tinha parado esse carro nesse local porque logo à frente tinha um lugar específico para que ele pudesse colocar o barco na água, né? Então parece que realmente o Mike saiu do carro, colocou o barco nessa parte específica e alguma coisa aconteceu porque o barco dele foi encontrado muitos metros de distância e parecia que o barco tinha batido no barranco e por isso que ele estava parado. Bom, o carro do Mike não mostrou muitas pistas nem evidências de onde ele poderia estar, mas no barco do Mike algumas coisas foram encontradas. Eles encontraram o equipamento de caça do Mike, né? Eles encontraram também iscas que ele usava, eles encontraram um colete salva-vidas, a espingarda dele e a espingarda ainda estava dentro do estojo. O barco ele estava limpo, não tinha lama dentro do barco. Isso queria dizer aqui que o Mike nem chegou a caçar nada, né? Então ele não pegou nenhum pato, não colocou nada dentro do barco, não precisou, por exemplo, sair, molhar o pé e de repente voltar para o barco também. Parecia que algo tinha acontecido ali nesse pouco espaço de tempo que ele saiu do carro, colocou o barco na água e simplesmente desapareceu. Uma coisa estava faltando no barco, por isso que era importante que o Brian, né, e os amigos ali que caçavam normalmente com o Mike estivessem ali nessa busca. Porque existia uma jardineira que o Mike usava bem específica. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês porque eu não conhecia esse tipo de jardineira aqui, né? É uma jardineira que é basicamente uma jardineira, só que ela é junto com a bota, assim, é uma coisa só, né? A bota e a jardineira. E muitas dessas jardineiras, elas são feitas de um material impermeável, assim, que parece realmente uma borracha, que é para poder entrar nessas regiões que eu descrevi aqui para vocês, né? Especificamente no caso aqui do Mike, ele usava na hora ali da caça, né? Quando ele conseguia abater um pato, por exemplo, ele entrava, né, nessa água, nesse lugar que tinha bastante vegetação, bastante tronco para poder pegar esse pato, né? E ele não se molhar. Então, essas jardineiras estavam faltando e isso levantou uma certa preocupação, porque dependendo do que pudesse ter acontecido aqui, por causa das jardineiras, o Mike poderia ter se afogado. Vamos lá. Pelo que eles descreveram aqui, se alguém cai na água com essas jardineiras e de repente cai de uma forma ali não muito cuidadosa, pode começar a encher de água dentro dessa jardineira e a pessoa começa a afundar nessa vegetação, assim, né? Então, o que eles especularam aqui inicialmente é que o Mike estava no barco já usando a jardineira e aí ele bateu em algum lugar, em algum barranco, em algum tronco de árvore, ele cai na água, essa jardineira começou a encher, ele pode ter batido a cabeça ou algo do tipo.
corpo e ele ter se afogado. Bom, então a busca, que já no dia 17, voltou assim com força total. Tinha muitas pessoas procurando pelo Mike ou qualquer vestígio dele. Eles andavam por essa região, assim, muitos barcos, muitos mergulhadores. Eles tinham câmeras subaquáticas, eles também tinham helicópteros procurando, porque talvez de cima eles conseguissem ter uma visão mais privilegiada, né, ver aonde o Mike estava. Eles também tinham a ideia que, de repente, ele não se afogou, mas estava perdido em algum lugar ali da mata, né, e não necessariamente na água. Eles, nesse momento, eles acreditavam que o Mike estava vivo em algum lugar, mas eles não descartavam essa ideia de repente, encontrar um corpo boiando. Só que os dias foram se passando, nenhum vestígio do Mike, nenhum sinal dele, então essa ideia de encontrar um corpo ficou mais real, né? Nesse ponto aqui, eles já não achavam que iriam encontrar o Mike vivo. Nessa época que tudo aconteceu, fazia muito frio aqui na região. Apesar de ser a Flórida, né? Era o inverno lá nos Estados Unidos. Então, estava bem frio. E eles sabiam, por exemplo, que se ocorre um afogamento, depois de uns 3, 4 dias, normalmente o corpo é encontrado boiando. Nesse caso aqui que estava mais frio, eles esperavam que isso fosse acontecer um pouco mais tarde, depois de uns 7, 8 dias. Mas mesmo assim, esses dias passaram e nenhum sinal do Mike. A gente tá aqui em dezembro, né, como eu falei para vocês, então chegou o Natal, dia 25 de dezembro. Nessa época aqui, as buscas já estavam bem reduzidas. A equipe era, assim, de 3 a 4 pessoas apenas. É claro que amigos, conhecidos, familiares continuavam a busca, mas ali dos órgãos envolvidos reduziu bastante. E 2 dias depois do Natal, no dia 27 de dezembro, foi encontrado ali no lago um chapéu camuflado, esse chapéu aí de pesca mesmo. Eles mostram esse chapéu para Denise, né, para a esposa do Mike, para saber se poderia ser dele. A Denise disse que sim, que era muito, muito parecido com um chapéu que o Mike tinha. Só que esse chapéu, ele é bem genérico, assim, né? Muitas pessoas têm esse chapéu. Então, aqui na época, eles não puderam ligar ao Mike e as investigações continuavam na mesma. No final aqui de janeiro, já tinha se passado mais de um mês aí do sumiço do Mike, a mãe do Mike, a Cheryl, ela pagou uma equipe de busca e resgate particular para buscar ali na área do lago. E a Cheryl, a mãe do Mike, ela vai ter um papel bem importante aqui nesse caso, então eu vou falar bastante dela aqui. Mas infelizmente essa busca aqui que ela pagou para essa empresa particular fazer não deu em nada, assim, eles não conseguiram descobrir nada. E um dado aqui que sempre surge ao pesquisar esse caso é que aqui na época tinham ocorrido 80 afogamentos nesse lago, né? 80 pessoas que se afogaram e morreram nesse lago. Só que todos esses afogamentos, os corpos foram encontrados naquele esquema aqui que eu falei para vocês. Alguns dias depois, uma semana depois, todas as pessoas que se afogaram nesse lago foram encontradas. Só o Mike que não. Então isso começou a dar margem aí para outras teorias do que poderia ter acontecido com ele, né? Por que o corpo dele não apareceu ainda, mais de um mês depois? E foi aqui nesse momento que a teoria dos crocodilos surgiu. Que o Mike poderia ter sido atacado por um crocodilo ou ele ter caído, se afogado e depois o corpo dele foi comido pelos crocodilos. E essa história foi a história ali que a maioria das pessoas da região comprou. Todo mundo acreditava que era isso que tinha acontecido. O Mike se afogou enquanto ele caçava, por algum motivo, e o corpo dele foi comido. Era a única explicação também para o corpo dele não ter sido recuperado, né? Como eu falei, todas as outras pessoas que se afogaram tiveram os seus corpos encontrados. Só que não era porque a maioria da população ali da região acreditava nisso que os investigadores iriam acreditar. É claro que essa investigação ela não foi finalizada dessa forma, né? Ah, foi um crocodilo. Eles precisavam realmente saber o que aconteceu. Mas em 11 de fevereiro de 2001, agora aqui, a busca pelo corpo do Mike foi dado como concluída, né? E ela foi cancelada. Ele já estava desaparecido aqui
Há mais de 40 dias, os policiais já estavam ali, né, gastando horas e muitos dos seus homens vasculhando a região e nada tinha sido encontrado. Foi nesse momento aqui que a busca foi dada como finalizada, né, ou cancelada, enfim, que a esposa do Mike resolveu fazer um memorial, né, em nome dele, porque era como se fosse ali, digamos, um velório, um enterro, né, já que o corpo dele não havia sido encontrado. Os meses foram se passando, nada de novo acontecia nesse caso, ninguém sabia do paradeiro do Mike, nem do que aconteceu com ele. E algumas pessoas também começaram a especular se de repente não era exatamente isso que o Mike queria. Algumas pessoas começaram a pensar que de repente o Mike tenha forjado a própria morte, porque era muito estranho o corpo dele não aparecer. E nem assim, pedaço ou pertences dele, nada. Só que isso era uma coisa meio que falada de pessoas que não conheciam muito bem o Mike, porque aqui na breve descrição que eu dei para vocês acho que perceberam que ele era uma pessoa muito ligada à família, né? Ele jamais sumiria assim e deixaria a esposa com a filhinha para trás. Ele estava planejando ter um novo bebê com a esposa e além de tudo isso, ele era muito ligado à mãe e o irmão mais velho. E principalmente porque o pai do Mike já havia falecido, então ele era muito ligado à mãe, né? Muito ligado ao irmão. Ele jamais faria a família passar por essa dor, né? De acreditar que ele morreu. E uma das coisas que eles usaram aí para meio que basear essa história foi que o Mike, ele nunca saía caçar sozinho. E naquele dia, a única vez que ele saiu sozinho de manhã foi o dia que ele sumiu. Então parecia algo premeditado, algo que ele tinha forjado para parecer que ele tinha morrido. O Mike também tinha um cruzeiro para o Havaí reservado, ele também tinha uma viagem de negócios para a Jamaica e ele estava indo melhor do que nunca no emprego. Então, toda essa teoria de fingir a própria morte não fazia nenhum sentido. Então, a gente chega aqui em junho de 2001 e nesse mês, um pescador local encontra aquela jardineira do Mike, aquela jardineira que eu mostrei aqui para vocês, que é a jardineira junto com as botas. Esse pescador, ele estava ciente, né, do desaparecimento do Mike, era uma coisa meio que todo mundo sabia, então ele foi imediatamente reportar o que ele tinha encontrado para a FWC. Lembrando que a FWC é a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem na Flórida. Nesse caso, pelo que eu vi, a polícia não podia investigar direto ali nessa parte, nessa região de lago. Tinha que sempre passar pela FWC. Então é por isso que eu vou me referir várias vezes à FWC. Quando a equipe da FWC vai até o local, né, dentro daquela jardineira, eles encontraram cartuchos de espingarda e eles encontraram também a licença de caça do Mike. E era ali a licença com a assinatura dele, com a foto dele, então era mais uma prova de que aquela jardineira pertencia ao Mike. 2 dias depois, eles continuaram ali buscando nessa região e eles encontraram a jaqueta de caça do Mike. E dentro de um dos bolsos da jaqueta, eles encontraram uma lanterna. Aqui, nesse momento, o Mike já estava desaparecido há 6 meses, mais ou menos. E o aparecimento desses itens gerou muito mais perguntas ali nos investigadores e nas pessoas que estavam trabalhando nesse caso do que respostas. Por quê? Porque, primeiro, que a busca feita pelo Mike logo depois que ele desapareceu foi muito, muito bem feita. Eram muitas pessoas. A área era uma área bem grande onde eles procuraram, inclusive nessa área que esses itens foram encontrados. Aí vocês podem dizer assim, tá, mas a água pode ter se movimentado, pode ter trazido esses itens de novo. Só que aí vinha um outro questionamento. 6 meses, esses itens, teoricamente, estavam ali na água. E a licença de caça do Mike estava praticamente intacta. Se essa licença estivesse na água durante todos esses 6 meses, provavelmente ela estaria desgastada, já teria até se desintegrado, porque é papel, né? Não estaria ali nem legível mais, né? E ela estava como se ela tivesse acabado de cair na água. Outra coisa muito curiosa também foi a lanterna. A lanterna, 6 meses dentro da água, quando eles foram ligar a lanterna, ela ligou. O aparecimento desses itens, que talvez dessem a ideia aí de que a teoria do afogamento estivesse correta, na verdade trouxe uma outra perspectiva aqui para a investigação.
Porque esses itens, aos olhos aqui dos investigadores, pareciam terem sido plantados. Outra coisa também que foi desbancada aí com o aparecimento desses itens era a teoria dos crocodilos. Na jardineira, né, do Mike, não tinha nenhum vestígio de que tivesse sido atacada por um crocodilo, nenhuma marca de dente, nem nada. E nessa altura aqui, na verdade, essa teoria do crocodilo, que era uma coisa mais que os populares, digamos assim, falavam, né, não a investigação em si, eles já sabiam que essa teoria não era muito possível de acontecer. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, aqui a gente tá no inverno e a temperatura ali do lago não era propícia para os crocodilos. E os crocodilos, segundo aqui as pesquisas, eles não saem para comer no frio. Eles praticamente hibernam nessa época, assim, eles não têm a energia suficiente para sair e procurar comida, porque eles precisam se manter aquecidos. Então, eles não vão atacar no inverno, eles não vão atacar alguém, assim, nessas condições. Fora isso também, é que o crocodilo, ele não vai comer uma pessoa por inteiro, igual a gente enfia um brigadeiro na boca, entendeu? Ele vai morder, ele vai estraçalhar, alguma parte do corpo dessa pessoa vai ser encontrada depois, alguma extremidade, qualquer coisa, um pedaço da roupa. Ele não vai simplesmente engolir e comer essa pessoa nos seus mínimos pedacinhos ali para não sobrar nada. Então, a teoria do crocodilo, apesar de ser uma coisa que as pessoas ficavam falando, a investigação aqui já sabia que era praticamente impossível. E ainda mais agora com o aparecimento desses itens. Bom, mas apesar de tudo isso, ainda muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Com esses itens aparecendo, 4 semanas aí após a descoberta, né, desses itens, um juiz concedeu à esposa do Mike, a Denise, uma declaração oficial da morte do Mike. Agora ele seria oficialmente declarado como morto. E a causa oficial da morte foi listada como afogamento acidental. E normalmente na Flórida, aqui, demorava 5 anos para essa declaração oficial aí de óbito ser concedida para um caso que não há corpo, né? Demoraria 5 anos. Só que nesse caso aqui, por causa do aparecimento aí desses itens, né, da jardineira, enfim, da jaqueta, da licença, eles conseguiram dar essa declaração antecipadamente aqui para a família do Mike. Só que tem uma pessoa que não está feliz com isso, né? Óbvio que ela não iria estar, mas assim, ela não está contente com essa causa da morte, né? Um afogamento acidental. E essa pessoa é a Cheryl, a mãe do Mike. Ela não conseguia acreditar que o filho dela, que sempre ia caçar, que tinha todo o cuidado do mundo, eu até esqueci de mencionar aqui, né? Mas em um dos documentários que eu vi sobre esse caso, fala disso, que o Mike era extremamente cauteloso quando ele ia caçar, quando ele ia fazer qualquer coisa, na verdade. Então era muito difícil acreditar nessa história de que ele teria se afogado, ainda mais numa região que não é funda, né, gente? É uma região ali que ele conseguiria ficar até assim de pé, com a água pelo menos na cintura. Então era uma história muito esquisita para a mãe do Mike aceitar. Nesse ponto aqui, a Cheryl, ela não tinha dinheiro para contratar um investigador particular como ela queria. Então, ela resolveu fazer o trabalho. Ela juntou, gente, num documento, 27 páginas sobre todas as coisas que ela achava que não batiam nesse caso. Tudo que ela achava que estava estranho. Tudo que ela achava, assim, que merecia uma investigação maior. Nesse documento ela listava a temperatura do lago, que era uma temperatura fria, não teriam crocodilos ali à caça, né? Crocodilos buscando comida. Também a questão que se tivesse um crocodilo, ele não comeria uma pessoa assim por inteiro, ele provavelmente estraçalharia, algum vestígio existiria ali na água. Ela também trouxe nesse documento um detalhe aqui sobre o barco do Mike, porque o barco dele estava com o tanque cheio, era como se ele nem tivesse ligado o barco naquele dia. Então, o barco, ele andou, né? Ele estava longe de onde ele provavelmente colocou o barco na água, mas o barco não foi ligado, o que é muito estranho, né? Porque normalmente uma pessoa que vai caçar, ela vai entrar no barco, já vai ligar o barco e vai começar a andar. E nesse caso, parecia que o que aconteceu com o Mike foi antes ou
no momento que ele pisou nesse barco, porque ele nem chegou a ligar. Uma coisa que ela mencionou nesse documento foi o que eu já meio que citei aqui, que ele era muito cauteloso, né, quando ele ia caçar. E, por exemplo, uma das medidas de segurança era acerca dessa jardineira, porque ele só colocava a jardineira quando ele já tinha caçado algum animal. Aí ele colocava a jardineira para pegar esse animal. E não ele colocaria a jardineira já quando ele fosse sair do barco, no início ali, sem ter caçado nada. E ele fazia isso justamente porque realmente existe aquele perigo de você estar ali com a jardineira e passar por algum perrengue na hora que você está caçando, né, que você está atirando, você pode cair do barco. E essa jardineira acabar sendo um agravante ali num afogamento, se você bater a cabeça ou algo do tipo. E a Cheryl, ela citou também várias coisas assim que ela achava discrepante nesse caso e começou a encaminhar esse documento para várias delegacias, para vários detetives, para muitas pessoas que pudessem se interessar por esse caso, mas ela nunca foi ouvida. Nesse período aqui, ninguém acreditava muito nisso que ela estava mostrando ali, então ela só vai ter uma resposta em 2004, mais ou menos aí 3 anos depois que ela começou a escrever esse documento. Uma agência de aplicação da lei ali da Flórida leu esse documento dela e realmente viu que tinham algumas coisas muito estranhas e resolveram levar esse caso adiante. E o que aconteceu nesse caso? Porque ele, desde o início, não foi tratado como um caso criminal, como a Cheryl queria. Ele foi tratado como um caso de pessoa desaparecida. E agora, aqui em 2004, né, reunido todas essas discrepâncias, desconfianças, ele finalmente seria tratado como um caso criminal. Um crime aconteceu, não foi só que uma pessoa desapareceu do nada. E uma coisa importante a ressaltar aqui dessa luta da Cheryl, né, que ela nunca desistiu do filho, foi que ela teve que abrir mão de coisas muito importantes para ela, porque ela estava sendo assim até ridicularizada por algumas pessoas, porque ela não desistia disso, né? Ela sempre estava atrás, sempre estava falando disso. E ela perdeu, inclusive, o contato com a neta dela, né? A filha do Mike com a Denise. Por quê? Porque a Denise, ela não queria lidar com tudo isso, sabe? A Denise, depois que o Mike foi declarado como morto, né? Depois dos 6 meses lá, ela não queria mais mexer nisso, ela não queria mais falar sobre isso, ela não ia na mídia, ela não falava com os policiais nem nada do tipo. E a Cheryl ficava insistindo, né? Então as duas começaram a se estranhar. E a Denise falou pra Cheryl: olha, se você não parar de falar disso, não parar de ficar trazendo esse caso aí do Mike à tona o tempo inteiro, eu vou proibir a minha filha de te ver. E a Cheryl, obviamente, ela não parou de ir atrás disso, né? Ela não ia desistir do filho dela. E a consequência disso foi que ela perdeu o contato com a neta. Bom, mas agora com a investigação tratando esse caso como criminal, algumas dificuldades começaram a aparecer, justamente porque esse caso nunca foi tratado como um caso criminal. Então, evidências foram perdidas, a cena ali onde tudo aconteceu, do carro, do barco, não foi preservada, né? Que é de praxe numa cena criminal, aqui não aconteceu. Por exemplo, possíveis pegadas que tivessem ali na região, isso não foi visto no dia. Marcas de pneu também que pudesse ter ali na região, nada disso foi visto. E, inclusive, logo quando aconteceu mesmo, né, todos os amigos, familiares, todo mundo ficou andando ali pela região, ao redor do carro, ao redor do barco. Aí fizeram as buscas. Então, qualquer evidência que pudesse ter ali naquele momento estaria totalmente danificada. E ainda mais agora, né? 4 anos aqui depois do que aconteceu, eles não iriam encontrar nada. Então aqui a polícia começa a conversar com as pessoas que conheciam o Mike para saber mais sobre a vida dele, sobre a dinâmica dele, do dia a dia, né? Eles perguntam para Denise se existia alguém que quisesse fazer mal pro Mike. Ela disse que não, que ele era muito querido no trabalho. Eles vão conversar com o chefe do Mike e ele fala a mesma coisa, que todo mundo adorava ele tinha convivência boa com todo mundo. Então não existia muito para onde ir nesse momento aqui e
infelizmente, a investigação acaba esfriando novamente. A mãe do Mike, é claro, a Cheryl, não desistia. Ela começou a guardar dinheiro para fazer outdoor, anúncio no jornal, panfleto. Ela ficava, gente, com uma espécie de uma placa com a foto do Mike, com dizeres, perguntando se alguém tinha visto o filho dela, que fazia anos que ela não via o filho, se a pessoa poderia ajudá-la nisso. Então, ela não queria que o caso do filho dela caísse no esquecimento. Ela sempre estava lutando para que alguém falasse alguma coisa, porque alguém deveria saber. Aí vem 2006, vem 2007, o caso totalmente frio, praticamente assim, sem ninguém olhando para ele, né? O irmão do Mike, o Nick, ele estava na casa ali da família, vendo alguns objetos que tinham sido devolvidos a eles, né, que pertenciam ao Mike. Coisas que eles devolveram para Denise, e daí a Denise resolveu devolver para a família. Dentre esses objetos estavam algumas armas do Mike. E existia uma arma muito específica que estava faltando, né? Ela não estava ali nos pertences dele. E essa arma era muito específica e logo de cara o irmão, né, o Nick, percebeu a ausência dela porque era uma arma calibre 22 que foi dada pelo pai deles. O pai deles, antes de falecer, deu essa arma para o filho. Então, era algo muito específico, que tinha uma carga emocional muito grande. E é claro que o Mike teria guardado essa arma, né? Então, por que a Denise não devolveu essa arma ali para a família? O Nick, então, vai questionar a Denise. E ela disse que ela tinha perdido essa arma, que nas mudanças, nessas coisas de levar os pertences do Mike para um lugar ou para o outro, ela acabou perdendo. Só que o Nick, ele não acreditou na Denise. Ele achou muito estranha essa história. Eu perdi a arma. E aí ele decide ir até a polícia para falar do desaparecimento dessa arma, né? Que essa arma sumiu. Quando a Denise fica sabendo disso, ela magicamente encontra essa arma e devolve para o Nick. E quando isso aconteceu, foi uma espécie assim de uma gota d'água aqui para a família do Mike, né, para o Nick e para a mãe do Mike, a Cheryl. Por quê? Assim, gente, aqui, nessa altura do caso, estão acontecendo algumas coisas que eu ainda não contei para vocês, mas calma, eu vou contar agora. Porque neste ponto aqui, a família do Mike já desconfiava da Denise, né, da ex-esposa dele. E o que aconteceu? Lá na época do desaparecimento, a Cheryl já achou o comportamento da Denise um pouco estranho, né? Porque era aquilo que eu contei para vocês. Ela não queria falar com a imprensa, ela não queria falar com a polícia, ela queria esquecer desse caso, enquanto que a Cheryl queria lutar, né, para saber o que aconteceu com o Mike. A Denise não. Aí as coisas pioraram quando, em 2004, a Denise se casa novamente. Daí vocês vão falar assim, mas tudo bem a Denise se casar novamente, né? O Mike sumiu em 2000, em 2004 ela se casou. Porém, ela se casa, gente, com o Brian Winchester, aquele melhor amigo do Mike. E aí ainda vocês podem pensar, mas tudo bem, às vezes não tem nada a ver, né? O Mike tinha se separado da esposa dele, da Kathy, e agora vai ver que a amizade que ele tinha com a Denise evoluiu para um caso de amor. Só que não, tem mais coisa atrás disso tudo. Para começar, um pouco antes do Mike desaparecer, ele tinha 3 apólices de seguro. E essas 3 apólices totalizavam $1.750.000. Era uma apólice de 500, uma de 250 e outra de 1 milhão. E a Denise era a única beneficiária dessas 3 apólices. E ela já foi atrás do dinheiro dessas apólices 19 dias depois que o Mike desapareceu. Só que, é claro, ela não conseguiu esse dinheiro porque nessa época aqui, 19 dias depois, o Mike ele era dado como um desaparecido e não como uma pessoa morta. Então, ela só recebeu esse dinheiro quando ele foi declarado oficialmente como morto. E quando isso aconteceu? Quando aqueles itens apareceram no lago, né? A jardineira, a jaqueta, a licença, a lanterna, bem conveniente. Ainda mais se vocês se lembram que eu disse que esses itens pareciam novos, pareciam que tinham sido colocados na água há pouquíssimos dias ou até no mesmo dia que foram encontrados.
E mais uma coisa para fechar aqui o pacote, né? A apólice de seguro no maior valor aqui de $1 milhão, ela foi vendida para a Denise pelo Brian Winchester. Sim, o Brian, melhor amigo do Mike e que depois se tornou marido da Denise. A Denise e o Brian, agora que eles estão aqui juntos e casados, eles estão morando na casa que a Denise morava com o Mike. Então agora as coisas começam a ir para um outro caminho, né? Primeiro aqui, a Denise e o Brian, eles estão sendo investigados por fraude em seguro de vida, né? Porque era muito estranha essa história. E é claro que a polícia vai conversar com os dois. Desde o desaparecimento do Mike, tanto a Denise, como eu já citei aqui, mas o Brian também como o melhor amigo do Mike, eles ficaram totalmente fora da mídia. Eles não davam declarações, eles não falavam sobre o caso. E agora aqui que eles estão juntos, né, a polícia vai interrogá-los, vai fazer uma entrevista com eles. Eles dizem que eles não têm nada a ver com o que aconteceu com o Mike, que eles sim estão juntos e eles começaram esse relacionamento anos depois que o Mike desapareceu, que não tinha nenhuma relação também. Eles também fizeram uma declaração pública onde eles falaram o seguinte, abre aspas, por 7 anos oramos e esperávamos descobrir o que aconteceu com o Mike. Ninguém quer que Mike seja encontrado mais do que nós, fecha aspas. Eles foram questionados também, é claro, sobre o seguro, né? Principalmente o Brian, e ele disse que não tinha fraude nenhuma nesses seguros, que ele foi feito de uma maneira lícita, que o Mike queria e que o valor era muito alto porque ele queria um valor alto agora que ele era pai, né? Que ele tinha uma filhinha. Ele disse que na época, quando o Mike desapareceu, ele estava casado ainda, né, com a Catherine, e ele estava muito feliz no casamento naquela época. E ele disse que, inclusive, no momento do desaparecimento do Mike, ele estava dormindo com a sua esposa, a Catherine. A Catherine também foi chamada aqui agora, né, nessa investigação, para falar mais sobre isso. E ela realmente disse que o marido estava dormindo com ela no momento que o Mike desapareceu, mas ela não concordou tanto com essas alegações de que o casamento deles estava super feliz. Na verdade, ela disse que já aqui nos anos 2000, ela tinha desconfianças e praticamente a certeza de que o Brian estava dormindo com a Denise. Ou seja, quando o Mike ainda estava vivo. E nesse ponto aqui, lembrando que a gente está em 2007, quando todas essas informações vieram, né? Os investigadores, eles acreditavam que sim, de alguma forma, o Brian, a Denise, esse caso que eles tinham ou que aparentava que eles tinham já desde aquela época, tinha relação com o desaparecimento do Mike. Só que, novamente, eles não conseguiam provar, não tinha evidências. Eles só conseguiriam colocar esse caso para frente se tivessem novas evidências, pessoas trazendo novas informações, e não era isso que estava acontecendo. E, claro, a mãe do Mike, a Sherry, ela continuava nessa luta para conseguir respostas, né, do desaparecimento do filho. Ela, inclusive, ia na igreja do pai da Denise, que ela sabia ali, né, que tinha relação com a família dela, e ela ficava com aqueles cartazes com a foto do Mike, perguntando se alguém tinha visto e, por favor, para ajudá-la a encontrar o filho. Em 2011, olha só quanto tempo já passou. Em 2011, ela participou de um programa do Discovery Investigação. Ela pôde falar sobre o caso, mas nenhuma evidência também surgiu desse programa. Ela começou a escrever cartas para o governo e ela escrevia quase que diariamente, assim, para o governador. Só que, infelizmente, essas cartas nunca chegaram a ele, elas eram encaminhadas para outro setor e nunca foram abertas. Então, agora a gente vai avançar aqui para 2016, né? 16 anos que o Mike está desaparecido e ninguém sabe o que aconteceu. Só que o que está acontecendo aqui em 2016 é que o casamento da Denise e do Brian está em frangalhos. Eles estão se separando. Na verdade, eles já estavam meio que se separando, meio que mais para lá do que para cá, desde 2012. Só que aqui em 2016, a Denise pediu oficialmente o divórcio. E aparentemente essa oficialização do divórcio não estava agradando o Brian. Por quê? No dia 5 de agosto, a Denise saiu para trabalhar. Aqui ela tinha voltado a trabalhar como contadora. Então ela sentou no carro dela para ir até o trabalho, quando de repente ela viu uma figura saindo da parte de trás aqui do banco e vindo em direção a ela.
Rapidamente ela percebeu que esta figura que estava no carro dela era o seu ex-marido Brian. Ele estava muito nervoso e ele começou a gritar para ela, falando para ela dirigir, para ela fazer o que ele estava mandando. Ela disse que não ia fazer, que ela não ia sair com o carro, e aí ele saca uma pistola e começa a ameaçá-la. Ele começou a dar várias coordenadas para ela dirigir para lugares específicos, mas o que ela fez foi dirigir para um estacionamento de uma CVS. CVS é uma farmácia lá nos Estados Unidos e geralmente são lojas bem grandes, assim, que ficam em estacionamentos bem grandes, como a gente vê aqui em vários casos. Então ela dirige para esse estacionamento porque o que ela pensou nesse momento é que ela precisava ficar num lugar de bastante movimento, um lugar que tivesse câmeras caso acontecesse alguma coisa. Eles ficam conversando dentro do carro cerca de 45 minutos. O Brian, ele ficava horas muito agitado, muito nervoso, depois ele começava a chorar muito. E eles ficam ali nessa conversa, nesse estresse ali por 45 minutos, até que a Denise consegue acalmar o Brian um pouco. E aí o Brian fala que ele jamais queria machucá-la, que ele não ia tirar a vida dela, nem nada disso, e que era para os dois se acalmarem, que era para a Denise não contar nada para a polícia, porque foi um erro, ele assumia que ele estava nervoso e tudo mais, porque ele não estava aceitando muito bem essa ideia aí do divórcio. A Denise concorda, inclusive ela até dirige o Brian novamente até onde ele tinha estacionado o carro e cada um vai e segue o seu caminho. Só que aqui, depois de todo esse estresse, a Denise ela vai dar uma verificada no carro dela, né? Para tentar entender o que aconteceu, por onde ele entrou. E ela vai olhar o porta-mala. E ela viu que dentro do porta-mala do carro dela, o Brian tinha colocado vários itens. Inclusive, assim, um martelo, tinha um borrifador com água sanitária, tinha plástico também. Então a Denise acreditava que a ideia inicial do Brian era, assim, tirar a vida dela de alguma forma. Então, ela tinha dito para o Brian que não iria à polícia, só que depois que ela viu todos esses itens, ela foi diretamente para uma delegacia. E foi algo muito louco aqui para a polícia, né? Porque quando a Denise chega na delegacia e começa a contar o que aconteceu, toda essa briga, ela queria que o Brian fosse preso, ela estava se sentindo ameaçada, ela achava que ele iria atrás dela, poderia ir atrás da filha dela também. E quando a polícia olha tudo aquilo, eles ficam assim, gente, durante 16 anos, a gente tá aqui sem resolver o caso do ex-marido dessa mulher, né, do Mike. E em algum momento da investigação, tanto ela quanto o Brian viraram suspeitos e agora ela tá aqui na delegacia por vontade própria, querendo que o Brian fosse preso. Para a polícia, aquilo era uma oportunidade de ouro, né? Eles precisavam, de alguma forma, aproveitar esse momento, né? Que a Denise está com raiva do Brian, que ela quer puni-lo, que ela quer ir contra ele, para arrancar algo aí da investigação e do que aconteceu com o Mike. Então, começa aqui um jogo meio que de gato e rato, né, da polícia com a Denise. A Denise, ela não queria falar sobre o Mike. Quando a polícia perguntava para ela, ela meio que se fazia de desentendida, do tipo, não sei o que você tá perguntando, eu não sei o que aconteceu com o Mike, eu quero falar do meu ex-marido agora, do Brian, que tentou me sequestrar. E ele queria tirar minha vida. Ela estava só preocupada aqui com o Brian, né? Ela sempre voltava a esse assunto. Só que a polícia não estava se importando com o que aconteceu com ela e com o Brian. Eles queriam saber sobre o Mike. Aí eles começavam a falar assim, olha, bom, a gente vai ter que chamar o Brian aqui, né, pra falar do que aconteceu, o que ele fez com você, e de repente a gente pode também começar a perguntar pra ele sobre o Mike. Não é melhor que você nos conte a versão do que aconteceu realmente, porque a gente sabe que de alguma forma vocês estão envolvidos. Então a gente prefere que você fale primeiro, porque depois a gente vai ter que falar com o Brian e ele vai dar a versão dele. Só que a Denise, ela não caía nesse papo da polícia, parecia que ela tinha a plena certeza absoluta que nada aconteceria com ela. Então ela negava a todo momento o envolvimento, né, com o desaparecimento do Mike e mal falava disso, né, porque ela só queria realmente prender o Brian. E tem esse momento, né, toda essa entrevista aqui da Denise com os policiais no YouTube.
eu acho que deve ter aí 1 hora de duração, mais ou menos. Então lá vocês conseguem ver todos esses detalhes aqui que a polícia fica perguntando para ela, né? Eles até entram em detalhes específicos da investigação mesmo, né? Porque existiam detetives ali que estavam no caso desde o comecinho, assim, então eles sabiam todos os detalhes. E eles questionam ela sobre isso e ela simplesmente fala: eu não sei o que aconteceu, eu tava dormindo, ele foi caçar e não voltou mais. Bom, o que acontece depois disso, né, que a polícia não conseguiu arrancar nada da Denise, eles vão atrás do Brian e eles prendem o Brian por tentativa de sequestro. Na verdade, quando ele apareceu no tribunal, ele foi acusado pelo sequestro, agressão doméstica e roubo à mão armada. A Denise, ela apareceu nessa audiência, ela chorou, ela fez uma declaração bastante emocionada, falando que ele deveria ficar preso, que ela tinha medo pela vida dela e pela vida da filha dela também. O Brian explicou que nesse dia que ele cometeu esse ato contra a Denise, ele estava descontrolado, ele estava pensando em tirar a própria vida, por causa do divórcio com a Denise, mas também porque o filho dele, aquele do primeiro casamento com a Catherine, tinha decidido morar com a mãe, então ele não estava mais morando com o filho. Então eram muitas coisas ao mesmo tempo. Além disso, a mãe dele tinha sido diagnosticada com câncer terminal. Então ele falou que era um momento de muitas coisas juntas ao mesmo tempo e ele explodiu. Como eu falei, a Denise falou muitas coisas bastante emocionadas, né? E ela queria dar essa ideia realmente de que ela estava sofrendo com medo, né, do Brian, que ela não conseguia viver mais tranquilamente, sabendo que o Brian pudesse ficar solto um dia. Então ela disse o seguinte: abre aspas, eu começo cada dia com a lembrança dele pulando nas minhas costas e termino cada dia sentindo a arma enfiada nas minhas costelas quando viro para o lado direito tentando dormir todos os dias. Quando entro no carro para trabalhar, olho para trás para verificar os bancos traseiros. Esta é a minha vida agora, fecha aspas. O juiz, ele concordou, né, com a Denise, que o Brian era realmente um perigo para ela, para a filha dela, e o Brian foi considerado culpado das acusações e foi condenado a 20 anos de prisão. A Denise, ela estava feliz agora, né, ela conseguiu o que ela queria, que o Brian ficasse preso para ela se sentir segura. Mas tinha uma coisa que a Denise não sabia. Era que o Brian tinha feito um acordo com a polícia. Quando a polícia foi falar com o Brian acerca aí desse sequestro, né, como eles realmente falaram para a Denise, né, que eles iriam questionar sobre o desaparecimento do Mike. Eles queriam saber a versão do Brian. A polícia também sabia que agora o Brian, divorciado da Denise, ele poderia testemunhar contra ela. Então, esse acordo consistia no quê? O Brian teria que contar tudo o que aconteceu acerca aí do desaparecimento do Mike. Em troca, ele receberia a imunidade, ou seja, ele não seria acusado de nada no caso do desaparecimento do Mike. E no caso do sequestro, eles tirariam a prisão perpétua da jogada. E foi por isso que ele recebeu ali 20 anos de prisão e não a prisão perpétua. E foi isso que aconteceu, né? O Brian, ele deu todos os detalhes do desaparecimento do Mike. Então vamos lá. O Brian contou para a polícia que o relacionamento dele com a Denise, na verdade, pode-se dizer que começou lá no ensino médio. Porque o Brian, ele conheceu a Denise antes de conhecer o Mike. E eles tinham meio que uma paixonite. Só que isso não foi para frente, né? Mas, segundo o Brian, a chama nunca apagou. Então, a Denise começou a namorar com o Mike, o Brian começou a namorar com a Kathy, eles se casaram, foram viver as vidas. E aí, em 1997, em um desses encontros que eles iam, os dois casais juntos, em algum momento aqui, o Brian e a Denise, eles ficaram sozinhos, né? O Mike e a Kathy estavam longe. E nesse momento, eles se beijaram. O Brian disse que eles se beijaram e que daí ele sentiu realmente que tudo aquilo que ele sentia pela Denise não tinha mudado. Né? Como ele falou, a chama ainda estava ali. Nesse dia em particular, depois, né, os cônjuges aproveitaram a noite, sem ninguém falar sobre isso. O Mike e a Kathy nem imaginavam que tinha acontecido aqui, né? E aí, no final da noite, quando eles vão para as suas casas, a Denise e o Brian ficam conversando por telefone. E aí eles fazem sexo por telefone.
A partir desse dia, o caso deles começou, 1997. E eles se viam várias vezes. Eles aproveitavam que o Mike viajava muito para trabalhar. Ele também ficava muito tempo na empresa, né? Como eu falei para vocês, ele era muito workaholic, assim. Ele trabalhava muito e isso era uma das queixas da Denise, que ela não sentia mais o marido próximo a ela, eles não tinham mais relações, ela não sentia mais atração por ele. E no outro lado ela tinha o Brian, né, que supria tudo isso para ela. Então o Brian ia na casa deles e muitas vezes até em viagens que a Denise ia com o Mike, nessas viagens a trabalho, o Brian chegou a ir até o mesmo lugar ali, escondido nessa viagem, para enquanto o Mike estivesse trabalhando, ele pudesse entrar no quarto de hotel junto com a Denise. Era esse tipo de caso, gente, não era brincadeirinha não, era realmente algo assim que durou durante anos, desde 97. O Mike conversava muito com o Brian sobre o casamento, ele também falava que ele sentia a esposa longe dele, que eles não tinham mais relações, e ele confessava e confidenciava isso pro amigo, pro Brian, e o Brian sabia de tudo isso porque ele estava saindo com a Denise. Então, ele escutou esse amigo, ele deu um ombro para esse amigo chorar, quando por trás ele estava enfiando uma faca. E ele sabia que muito também do distanciamento da Denise era por causa dele. E ele não tinha reação nenhuma, ele não tinha nenhum arrependimento, né, de ouvir o amigo falando e reclamando de tudo isso, e triste porque o casamento não estava tão bem assim. E para ele não surtia nenhum efeito, não o atingia de qualquer maneira. E aí veio a conversa aonde a Denise e o Brian resolveram que a melhor solução era se livrar do Mike. A Denise, ela disse que a religião dela não permitia o divórcio, então não teria como ela se divorciar. Mas, pelo jeito, permitia que ela tirasse a vida do marido, né? Ou armasse para que o marido perdesse a vida. É umas lógicas, assim, que não entram na minha cabeça. Ela também não queria passar aí pela batalha de custódia da filha, né? Se ela se divorciasse, ia ser um problema que ela ia ter que lidar. Mas aí ela tirar a vida do marido, talvez os problemas fossem menores, né? Na cabeça da Denise. E outra coisa também que a gente tem que observar é que a Denise disse que a religião dela não permitia o divórcio e tudo mais, mas na hora ali que ela quis se divorciar do Brian, ela fez, né? Então, acho que não era bem esse o motivo. Tá, e como que surgiu essa ideia aí deles tirarem a vida do Mike? Como eles iriam tirar a vida do Mike? Teve um dia que o Brian foi caçar com o Mike, né? Eles iam caçar frequentemente. E eles foram exatamente nesse lugar, nesse mesmo lugar aí que o Mike desapareceu. E aí o que aconteceu foi que o Mike, ele entrou nessa parte da vegetação, na água ali, e meio que essa parte da vegetação sugou ele para baixo, assim, ele começou a afundar. É claro que o Brian estava nesse dia, né, então ele ajudou o Mike, eles voltam pro barco e tudo bem. Só que essa ideia ficou na cabeça do Brian, né, ele pensou assim, será que se o Mike estivesse sozinho, ele conseguiria sair sozinho ou ele se afogaria? Então seria ali uma ótima opção para tirar a vida do amigo. Quando eles já têm meio que essa ideia na cabeça, que eles tirariam a vida do Mike, eles começam a planejar ali a parte das apólices de seguro. Aparentemente, o Mike, ele já tinha 2 apólices de seguro, que são as menores que eu falei para vocês, né, de 500 mil e 250 mil, porque depois que o pai dele faleceu, ele ficou muito preocupado com isso, ele falou, eu posso falecer e não vou deixar nada para minha esposa, nem para minha filha, então ele realmente fez essas apólices, só que em algum momento ele parou de pagar essas apólices, ele acabou esquecendo e falou que não iria voltar a pagar. Então, a Denise, sem o Mike saber, ela continuou pagando, né, por mês ali essas apólices de seguro para que essas apólices não fossem canceladas. Além disso, eles também contrataram aquela de $1 milhão, né, de dólares. E não ficou muito claro para mim se essa apólice foi realmente forjada, porque tinha a assinatura do Mike nessa apólice, então eles podem ter falsificado, ou se de alguma forma realmente o Brian convenceu o Mike a fazer essa apólice, mesmo que depois ele parasse de pagar ou algo do tipo. Mas, enfim, o fato é que existiam 3 apólices de seguro no nome do Mike. O Mike não estava sabendo sobre essas apólices, porque para ele já tinha parado de pagar as mensalidades, mas por trás disso a Denise continuava pagando.
E porque a Denise estava pagando essas apólices, eles precisavam agir rápido, porque em algum momento o Mike descobriria que a Denise estava pagando essas apólices. Ele iria questionar por que ela estava fazendo aquilo. E outro fato bem importante é que a Denise, ela não queria ir para aquela comemoração na pousada que eu falei para vocês, lá de 6 anos de casamento. Ela não queria comemorar aquilo com o marido. Então, ela queria que o Mike perdesse a vida antes disso. Então, eles colocaram o plano em prática, né? Eles decidiram que isso teria que acontecer ali na manhã do dia que eles iriam viajar para a pousada, né? No dia 16 de dezembro. O que eles combinaram? Eles combinaram que dias antes, semanas antes desse dia em si, e também semanas depois do que fosse acontecer, eles não entrariam em contato, né? A Denise e o Brian. Isso para não levantar suspeitas, né? Então, eles não iriam se ligar, não iriam conversar, nem nada do tipo. Então, tudo teria que estar bem arranjado, né? Bem planejado. Então, no dia 16 de dezembro, o Brian convida o Mike para ir caçar naquela manhã, né? Ele fala pro amigo que ele tinha descoberto um lugar diferente ali onde eles sempre iam, né? Que era um local mais afastado e que o amigo ia gostar de caçar lá. Então, o Mike topa. Ele combinou com a Denise que durante essa caça de manhã, ela faria algumas ligações para pessoas aleatórias ali da casa dela, né, do telefone fixo, para poder provar que ela estava em casa. E o Brian, ele também tinha combinado com o ex-sogro dele, né, o pai da Kathy, que eles iriam caçar naquela manhã. Era para uma questão assim de dar um álibi, né? Assim, ó, eu tinha marcado uma caça com essa pessoa, eu não poderia estar caçando com o Mike. Na noite anterior, no dia 15, o Brian, ele tinha saído com a Kathy, lembrando que aqui nessa época ele estava casado com ela, né? Ele fez ela consumir bastante álcool para que ela pudesse chegar em casa e dormir até tarde no dia seguinte e ele pudesse fazer tudo que ele tinha que fazer de manhã e voltar para casa assim que ela percebesse. Bom, nesse dia de manhã, quando eles chegam ali nesse local de caça, o Brian fala pro Mike para ele já colocar as jardineiras, porque seria nesse local diferente e tal, e que precisaria das jardineiras. O Mike faz isso, ele coloca as jardineiras e assim que ele coloca, o Brian empurra o Mike na água. E acontece exatamente o que eu já citei aqui no vídeo, né? Começa a entrar muita água nessa jardineira. Era aquela jardineira meio emborrachada, impermeável. Então, ele começa a afundar. Só que o Mike, ele consegue se desvencilhar dessa jardineira. Ele consegue tirar. E nesse momento, o Brian, ele pega uma arma que ele tinha levado e ele atira na cabeça do Mike. E esse tiro, ele não estava programado aqui, porque, segundo o Brian, o que ele queria fazer era apenas empurrar o amigo na água. Se ele morresse, era porque Deus quis. Ele falou exatamente isso. Se ele conseguisse sair, era porque não era para ele morrer. Só que aí, quando ele viu que o amigo estava se desvencilhando da jardineira e que provavelmente ele iria sair, ele iria confrontá-lo, ia perguntar o que estava acontecendo, ele se desesperou e atirou no amigo. E é muito triste da gente pensar que o Mike, nesse momento ali, lutando para se desvencilhar dessa jardineira, tentando entender por que o amigo o empurrou, e aí ele olhar para esse amigo e a última coisa que ele viu foi o seu melhor amigo apontando uma arma. É muito triste isso, pensar nesses últimos segundos, a sensação de traição ou de dúvida de não conseguir entender o que estava acontecendo ali. Depois que tudo isso acontece, ele arrasta o corpo do Mike pro carro dele, né, pro carro do Brian, e ele volta dirigindo para casa. Nesse caminho de volta para casa, ele desmonta a espingarda dele e vai jogando os itens pela janela. Quando ele chega em casa, ele sai do carro, deixa o corpo do Mike lá dentro do carro e volta para dormir do lado da Kathy. E aconteceu exatamente o que ele queria, né? A Catherine não acordou em nenhum momento. E quando ele chegou em casa, ela ainda estava dormindo. Então é por isso que ela acreditava e até falou para a polícia que durante o desaparecimento do Mike, né, ele estava dormindo do lado dela. Quando a Kathy acordou, ele meio que fingiu assim: ai, nossa,
tô acordando agora também, perdi a hora, porque ele tinha combinado, né, de ir caçar com o sogro, né, com o pai da Kathy. Então ele também liga pro sogro falando, olha, dormi demais, não vai dar pra gente caçar. E tudo isso eram álibis, né, que ele tava criando. Então no final daquela manhã ele sai, ele vai para um Walmart, ele compra uma pá, compra lona e ele está ainda com o corpo do Mike no carro, né? Ele dirige cerca de 16 quilômetros mais ou menos de onde ele morava e enterra o corpo do Mike lá. Depois que ele enterra o corpo do Mike, ele volta para casa e é quando ele recebe a ligação do pai dele, né, falando sobre o desaparecimento do Mike, que estava todo mundo indo até o lago para procurá-lo. E ele recebe essa ligação e ele vai imediatamente ao lago para procurar o amigo que ele acabou de enterrar. O Brian também contou para a polícia que ele nunca disse para Denise o que aconteceu naquele dia, os detalhes daquele dia, que quando eles voltaram a se falar, eles juraram não comentar sobre isso e apenas seguir a vida dos dois. Eles esperaram aí alguns anos até assumir esse relacionamento, né? Tanto que primeiro o Brian se divorcia da esposa da Kathy, eles ainda esperam mais um tempo para assumir esse relacionamento como público, como se fosse uma coisa nova, uma coisa que eles se reencontraram depois de muitos anos. Quando na realidade eles estavam juntos já tendo um caso desde 97. E o que aconteceu foi que em 2012 o Brian e a Denise começaram a se desentender, começaram a ter brigas ali no casamento e os dois, principalmente o Brian, começaram a ficar muito paranoicos de que um pudesse entregar o outro, né? Eles tinham muito dessas conversas, eles ficavam separados. E aí quando a Denise resolveu oficializar esse divórcio, né, em 2016, foi quando o Brian surtou e fez tudo aquilo que eu já contei aqui, de se esconder no carro dela, apontar uma arma para ela. E um detalhe aqui, gente, é que o plano original dos dois era incluir a Catherine no meio de tudo isso. Eles iriam tirar a vida dos dois, do Mike e da Kathy. Só que aí o Brian falou que tirar a vida da mãe do filho dele era demais. Depois de toda essa confissão que o Brian fez para a polícia, ele levou os policiais até o local onde ele tinha enterrado o Mike. De início foi um pouco complicado de encontrar, porque o Brian não tinha aquela memória exata, né, de onde ele tinha enterrado, mas depois de algumas horas eles encontram. E eles conseguiram recuperar 98% dos ossos ali do Mike e também algumas roupas que ele usava no dia, ainda estavam lá. Então, só voltando aqui para aquele julgamento do Brian acerca do sequestro, onde a Denise estava falando tudo aquilo, chorando, falando o quanto ela estava se sentindo ameaçada pelo Brian, e talvez estivesse mesmo, né, porque o que ele fez não foi algo correto, mas para vocês imaginarem que toda a polícia, a promotoria já sabia o que tinha acontecido. Eles já tinham encontrado o corpo do Mike, eles já sabiam de todos os detalhes, de todos esses planos, já sabiam do caso, de tudo isso. Só que aí vocês vão perguntar por que a polícia não fez nada nesse momento? Por que eles já não prenderam então a Denise se eles sabiam de tudo isso? Porque eles não tinham evidências, provas concretas sobre isso. Eles só tinham a versão do Mike. Já era muita coisa, mas não era o suficiente, de repente, assim, para eles conseguirem uma condenação sem erro da Denise. Então, eles precisariam de mais tempo. Então, eles resolveram primeiro esse caso aqui do sequestro, eles conseguiram esse acordo com o Brian e agora eles precisavam de mais evidências contra a Denise. E eles foram pedir ajuda, gente, sabe para quem? Para Catherine, a ex-esposa do Brian, melhor amiga ali da Denise. E, inclusive, nessa época aqui, gente, elas ainda conversavam, o que é bem louco de a gente pensar, né? Porque você se separou do seu marido e daí a sua melhor amiga foi lá e casou com ele. Mas enfim, a Kathy e a Denise tinham uma certa relação aqui. E basicamente, gente, assim, para não me estender muito nessa parte aqui, a Kathy, ela tentou conversar com a Denise várias vezes, tendo essas ligações gravadas, né? A Denise, ela nunca falava nada especificamente do caso do Mike, até porque para a Kathy era uma novidade também. Ela estava sabendo de toda essa confissão pela polícia. Ela nunca conversou sobre isso com a Denise, né? Então ela também não poderia entrar assim numa conversa muito doida com a Denise, questionando tudo que ela tinha acabado de saber. Mas conforme as duas foram conversando ali, o teor das conversas, algumas coisas que a Kathy questionou da Denise e a Denise dava algumas respostas que para a polícia era o suficiente para eles conseguirem pelo menos uma prisão contra ela.
Por exemplo, uma das coisas que ela disse foi que ela falou com o pai do Brian, depois do lance do sequestro, que era para ele falar para o Brian que ela não estava falando nada para a polícia. O que ela não estava falando nada para a polícia? Então, parecia que ela realmente estava escondendo alguma coisa da polícia e ela queria dizer para o Brian, né, para que ele ficasse tranquilo, que ela não estava falando nada sobre isso com a polícia. Então foram coisinhas assim, não teve nenhuma confissão direta nem nada do tipo, mas que foi suficiente para a polícia prendê-la. Então, no final de 2018, começou o julgamento de Denise. E ela foi acusada por conspiração de assassinato em primeiro grau, por cometer assassinato em primeiro grau e cúmplice após o fato. A principal testemunha aqui de acusação no julgamento da Denise foi, obviamente, o Brian. E ele contou, né, tudo que ele tinha que contar, ele já tinha confessado para a polícia e agora estava falando ali em julgamento. A defesa da Denise tentou passar uma ideia de que o Brian era obcecado por ela, então ele fez tudo isso sozinho porque queria ficar com ela e que a Denise nunca planejou nada. Só que isso não adiantou porque no dia 18 de dezembro de 2018, a Denise foi considerada culpada em todas as acusações e posteriormente ela recebeu a sentença de prisão perpétua. A mãe do Mike pôde falar na audiência de sentença da Denise e ela fez uma declaração muito emocionada, né? Falando sobre toda a luta que ela teve durante todos esses anos, o quanto ela não desistiu do caso do filho, que ela sabia que ele não tinha desaparecido do nada, que alguém tinha feito alguma coisa contra ele. E assim, gente, a gente vê a imagem dela, né? Eu tô colocando aqui as fotos para vocês. Tem bastante entrevista dela também, reportagens da época, né? Uma senhorinha assim que a gente olha e parece tão frágil, né? Mas que foi uma leoa em nome do filho. Ela não desistiu em nenhum momento. Ela ia com aqueles cartazes, com a foto do filho. Ela sabia que algo não estava certo. Ela queria saber a verdade. Bom, a Denise, ela fez alguns apelos, inclusive até agora, aqui recentemente, 2020, mas foi negado. Mas o que aconteceu na sentença dela é que, eu falei, né, que ela foi condenada à prisão perpétua, mas essa prisão foi reduzida a 30 anos. Por quê? Porque o advogado dela, de alguma forma, conseguiu tirar a acusação de homicídio em primeiro grau. Ficou só a acusação de conspirar para um homicídio e não de cometer. Pelo que eu entendi foi isso, então retirando essa acusação, ela não pegaria mais a prisão perpétua, ela pegou 30 anos. E, inclusive, em 2021, teve também uma audiência aí acerca dessa redução de pena e também um apelo que ela fez, né? Nessa audiência, inclusive, a filha da Denise, né? A filha da Denise e do Mike falou nessa audiência e ela acredita que a mãe não tem nada a ver com esse caso, ela queria que fosse dada a sentença mínima para ela, que fosse reduzido, enfim. A mãe do Mike, a Cheryl, novamente, ela estava presente nessa audiência aqui em 2021, para que não deixasse isso acontecer, né? Ela queria que pelo menos fosse mantida aí a sentença de 30 anos. E foi mantida, tá? Esse apelo da Denise também não adiantou. A Cheryl, ela falou, inclusive também nessa audiência, que a Denise não tirou só o filho dela, né? Não foi só o Mike. Ela tirou também a convivência com a neta. E era nítido isso nessa audiência, porque a neta, ela estava totalmente a favor da mãe, né? Ela nem tinha qualquer relação com a avó. A avó perdeu isso também. E até os dias de hoje, né, os dois estão presos, né? Tanto o Brian quanto a Denise. Depois que tudo isso finalizou, a filha do Mike e da Denise, que pelo que eu entendi é a que ficou aí detentora de tudo, né, relacionado ao pai, ela entregou os restos mortais do pai, né, do Mike, para a avó, para Cheryl, para que ela fizesse um enterro digno, né, um enterro que o filho não teve. E nesse enterro foram vários conhecidos, amigos do Mike, inclusive familiares da própria Denise, que sabiam como o Mike era, né, que gostavam dele. Quando fez 20 anos da morte do Michael, a mãe dele também fez um serviço memorial em nome do filho para relembrar, né, e também para agradecer todo mundo que conseguiu fazer justiça pelo Mike. Eu sempre falo, assim, em alguns casos aqui, que eu não me surpreendo, né, com a maldade humana, ainda mais quando a gente começa a assistir
muito true crime e a gente vê cada coisa assim, mas a gente sempre se surpreende, né? Eu falo também que quando a gente para de se surpreender, alguma coisa tá errada. Mas assim, eu fiquei completamente em choque quando eu soube dessa história, é uma história que eu não conhecia, de amigos assim de tanto tempo, né, ensino médio, passavam a vida juntos, tiveram filhos juntos, e nesse tempo todo os dois estavam já tramando, né, nas costas do Mike, ali tendo um relacionamento extraconjugal. Mas depois disso, a facilidade que foi de decidir que o melhor era tirar a vida do Mike, sem comentar o que eu já falei aqui sobre o argumento da Denise, né, que a religião dela não permitia o divórcio. Gente, que religião que vai permitir, então, que você tire a vida do seu marido? Eu acredito que não tenha nenhuma religião que permita isso. Então, é um argumento tão falso, né? Tão, assim, ridículo para se dizer, né? E também, sei lá, para convencer o Brian de que aquilo seria a melhor ideia, né? E lembrando que a ideia original era ainda tirar a vida da Kathy. E em nenhum momento os dois queridos, aqui a Denise e o Brian, pensaram nos seus próprios filhos, né? No caso aqui da Denise, ela orquestrou para tirar a vida do pai da filha dela. Eu não consigo como alguém pode pensar dessa maneira. Eu sempre falo isso para vocês, né? E a facilidade que é para essas pessoas decidirem isso. Vamos fazer isso? Vamos, é a melhor solução. E é isso para o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu esqueci de mencionar lá no começo, gente, que os vídeos dessas semanas aqui eu pretendo fazer um pouquinho menor, tá? Para eu conseguir dar conta. Então, esperem aí vídeos em torno de 1 hora, um pouquinho menos, porque eu tô tentando encontrar casos interessantes, mas que às vezes não tem tantos detalhes, mas que mesmo assim eu quero trazer. Eu não sei quanto vai ficar esse vídeo aqui, eu acho até que ele vai ficar mais longo do que eu esperava, né? Mas enfim, para começar aqui nessa segunda, tá ótimo, né? A nossa semana de aniversário. Quero relembrar novamente, vídeos todos os dias nessa semana, às 19 horas. Ativem as notificações. Se precisar, desativa e ativa novamente, se você não estiver recebendo. Mas saibam que nessa semana eu estarei aqui todos os dias. Então, é só chegar aqui, 17 horas, eu apareço aqui na sua timeline do YouTube, tá bom? Vamos agradecer aos nossos membros queridos, esses nomes que vocês estão vendo aqui na tela. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Muito obrigado, Patrícia Carvalho, membro patrocinador aqui do canal. Se você quiser fazer parte dos membros, ser um patrocinador também, tem um link aqui embaixo na descrição. Só clicar lá, tem tudo explicadinho. Ai, muito obrigada, gente. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Bora aí pra nossa semaninha de comemoração e na semana que vem live com bolo, hein? E agora eu posso falar, e eu espero vocês amanhã, aqui nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Até amanhã. Tchau.